Não, mas eu estava dizendo, o Sérgio Moro, Suma, e ele é interessante que tu trouxe aí o vídeo, porque ele está intimamente relacionado também com a história do INSS aí, né? Pois é. Uma notícia interessante que apareceu nessa questão das fraudes do INSS é esse ex-assessor do Hugo Mota, né? Que tentou se candidatar numa prefeitura lá da Paraíba. Agora me falha o nome dele. É o Júnior do Peixe, não é? É o Carlos alguma coisa, presidente da Conafer. Sim, né? O apelido dele é não sei o que do Peixe, quer ver? É do Peixe, exatamente. É o do Peixe. Tem o Careca e tem o do Peixe, né? É o Júnior do Peixe, estava certo, o Júnior do Peixe. Esse cara, o Suman, ficou Jerônimo Arlindo da Silva, Júnior do Peixe. Ficou comprovado ali que eles assinam em 2019, né, o termo de parceria lá com o INSS e começam, eles sobem de 50 mil descontos para 400 mil, uma coisa assim, eu não peguei os números corretos, né? Mas o que é interessante aqui nessa questão, né? Tem vários pontos interessantes. Foi na época da presidência do Bolsonaro, o Paulo Guedes como ministro da Previdência, né, a pasta da Previdência dentro da Economia, e Sérgio Moro, ministro da Justiça. Né? Esta Conafer é a maior picaretagem da história, talvez, aí. Porque o que a Conafer é? É uma entidade travestida de representante da agricultura familiar, mas que, na realidade, é uma entidade de ruralistas. Uhum. O nome dela ali, eles colocaram malandramente, né? É tipo como é que é o nacional-socialismo lá do Adolfo na Alemanha, né? Que o socialista não tinha nada e até hoje eles vêm passar esse caô que o nazismo era de esquerda, né? Por favor. Então, essa entidade é nessa linha. Eles botaram ali a Confederação das Entidades de Agricultura Familiar. E aí, olha, o empreendedorismo rural, né, Sumo? Olha, essa palavra empreendedorismo, eu tenho nojo dela, né? Eu tenho nojo do empreendedorismo. Chega a ser um Frankenstein, né? É impressionante. Então, essa Conafer, ela veio exatamente para fazer essa confusão, né, para confundir a questão, inclusive para confundir os pequenos agricultores, né, que deveriam ser todos filiados à confederação efetiva, que é a outra que está implicada, que eu até falei na primeira vez que a gente conversou, eu disse que botava a minha mão, assava a minha mão, que essa efetiva nossa, agora eu esqueci também o nome da nossa, hoje eu estou esquecido, que é a confederação que representa efetivamente a agricultura familiar, né? Mas essa Conafer é uma grande pilantragem e é uma das entidades aí que mais recebeu, né, nessa questão dos descontos, e tem este cara aí, que era assessor do Hugo Mota, tentou se candidatar a prefeito na Paraíba, não conseguiu, e a gente vê que cada vez mais vai aumentando o caldo de pessoas que estão envolvidas aí nessa... aqui o pessoal está ajudando aqui no chat, ó, o TV Travessia botou ali o CONTAG, né? A CONTAG, que é a nossa confederação, né? É a confederação que efetivamente representa os trabalhadores do meio rural, da agricultura familiar, né? E essa Conafer definitivamente é uma grande picaretagem, né? Uma grande picaretagem. Josué Krug está conosco aqui, um grande abraço, Josué Krug, Ana Lúcia Menezes, arquiteta lúdica, o pessoal da TV Travessia lá, o grande Madeirada também, Roberto Madeirada Matos, Vanilza Silva, o pessoal está em peso aqui no chat, obrigado a todo mundo aí. Então é isso, pessoal. E assim, com documentos, com dados, bem comprovado que esta Conafer é uma das associações que mais se beneficiou desse grande esquema do INSS, né? E esse novelo, pessoal, se a gente vai puxando esse fio desse novelo, vai aparecer muita coisa. É por isso que eu falei com o Suma aqui, a primeira vez que a gente conversou sobre essa questão da fraude do INSS, umas 2 semanas atrás, eu falei que eu queria a tal da CPI, né? Não estava nem muito ainda, estava iniciando ali o processo da oposição reunir assinaturas,
E eu falei aqui, eu quero essa CPI, eu não tenho medo dessa CPI. Inclusive, eu vi que o José Dirceu deu uma entrevista essa semana aí, dizendo que não há o que temer, né? Eu acho que o José Dirceu está muito certo quando ele faz essa declaração, né? E eu acho que nós temos que ir nessa linha. Nós, que eu digo aí, o pessoal da esquerda, os canais da esquerda, os parlamentares da esquerda, eu acho que tem que tomar essa posição. Nós não temos o que temer. Então, se vier a CPI, que venha a CPI, que venha a CPI lá na CPI, porque eu acho que é até importante essa CPI. Sabe por quê, pessoal? Porque o noticiário, como vem, a notícia vem e é esquecida. Ela não é politizada, a notícia. Essa que eu estou trazendo aqui, por exemplo, do Peixe, esse aí, o ex-assessor do Hugo Mota, presidente da Conafer, que está envolvido até aqui, ó. Amanhã vem uma nova notícia e essa fica esquecida. Essa entra para o esquecimento. Então, eu acho que é importante essa CPI, Suman. Eu estava falando aqui que a gente não tem nada a temer, que eu acho que... Eu falei contigo na primeira vez que eu falei, eu disse que eu queria a CPI. Eu acho lembro. Que a CPI é importante até para politizar, para essas notícias não caírem no esquecimento. Que eu estava falando aqui que o nosso noticiário é muito rápido, as notícias vêm, e aí o careca do INSS já está esquecido, o do Peixe esse vai ser esquecido com a próxima que vai vir. Então, eu acho que é importante a CPI para politizar efetivamente esse episódio, para a gente contabilizar politicamente com esse episódio, sabe? Porque nós só temos a ganhar politizando isso aí. Claro que eu até entendo o governo Lula não querer que essa lama toda entre no Congresso, querer o Congresso mais limpo para que as suas pautas possam tramitar, né, Suma? Desse ponto de vista, eu entendo. Agora, nós, à esquerda, não podemos temer essa CPI aí, Wilson. Não, e penso o seguinte, Potinho, é hora de separar os adultos das crianças, assim, né? O que acontece? Quando você tem a possibilidade de uma CPI esclarecer os fatos e não temer, você se posiciona e diz, não, eu quero a CPI. Você, com os congressistas, eu quero. E vocês? E aí é que você vai ver quem é que pula, né? O pula pirata ali é que entrega. Agora, já tem gente do campo progressista que já estava, não, a CPI não. Eu só tenho um motivo pelo qual eu não queria a CPI. Se ela não abarcar o governo Bolsonaro, não adianta ter. Né? Porque não. Daí aí é uma CPI fraudulenta para buscar corresponder a uma fraude. Aí não. Agora, acertou o espaço-tempo, meta a CPI, cara. Eu quero ver lá, indo prestar depoimento, o Lorenzoni, o Júnior do Peixe, o Careca, o Paulo Guedes e todo mundo. Tem que ser assim, Potinho. Não tem como. Tem como. Outro fato que aconteceu aí nessa semana foi esse servidor aí que apareceu que teria denunciado lá em 2020 o esquema, né? Inclusive, ali tem uma questão ali que ele foi denunciar na Polícia Civil, né? E aí a Polícia Civil não tem nem competência para apurar isso. É bom a gente, né, colocar nos trilhos a questão, né? Competência da Polícia Federal, e INSS é questão federal, então a Polícia Civil não teria nem atribuição para isso aí, né? Mas depois parece que entrou a Polícia Federal no meio da denúncia, parece que houve ali uma investigação, mas aí é aqui que a gente vê, né? Em 2020, Suma, era o começo do governo do Bolsonaro. E a gente lembra, o Moro saiu do governo Bolsonaro dizendo que a Polícia Federal era aparelhada pelo Bolsonaro. Então, poxa vida, né? Mais claro que isso aqui, mas tá mais não transparente que água de sanga, né? E tem uma outra, né, o Portinho, tem um outro caso que apareceu outro dia que eu falei até aqui no programa, que é os nomes do Maurício Camisotti e do Danilo Trento, né, que surgiram aí na fraude, e eu ainda brinquei não, é uma leitura, né, mas é em termos metafóricos, por isso soa como brincadeira, mas é que se o Dante Alighieri está certo e há níveis no inferno para o grau de pecados, o pior lugar do inferno tem que estar reservado para um cara como o Camisotti, se for confirmada a acusação, que durante o mesmo período do ano, estrabicamente em 2001, pegou 8 meses da sua vida e dedicou com uma mão, ele negociava desconto para lucrar
no lobby da Covaxin. Do outro lado, ele tirava dinheiro de aposentado. Ou seja, enquanto morria as pessoas, ele estava ganhando dinheiro em cima de vacina. Do outro lado, ele ferrava um pouco de dignidade do aposentado. Esse cara tem que ir para o quinto dos infernos de uma forma sem escala, né, Portinho? Exatamente. Em plena pandemia, o cara estava ali com 2 linhas de frente das piores negociatas e esquemas de corrupção, né? Realmente. Gravíssimo. E, Suma, o pano de fundo é importante. Isso aqui é importante a gente contextualizar, porque pouquíssima gente contextualiza, né? O pano de fundo dessa fraude é o sucateamento do INSS, né? É os servidores, o quadro de servidores depauperado, né? Toda a arquitetura. O Jorge Messias utilizou um termo muito bom na coletiva que eles fizeram na semana passada, né? Toda a engenharia criminosa, né, que tem por trás dessa. Tem uma engenharia criminosa aqui nessa fraude do INSS, e o sucateamento dos quadros de servidores do INSS é parte fundamental. A extinção da CGU, que eu falei contigo também na semana passada, né? Tudo isso aí cria um quadro muito propício, o aparelhamento da Polícia Federal, tudo isso está concatenado, né, para formar o cenário adequado para te ter uma fraude desse porte. O que a gente está vendo? A gente tem que trazer esse comparativo entre Bolsonaro e Lula. A gente tem que fazer essa politização, essa... como é que o pessoal chama? Não é antagonismo, como é que o pessoal diz que tem um... agora me faltou o termo. Hoje eu estou péssimo com os termos aí. Nem fala. A gente tem que fazer essa politização. Antítese. Essa antítese, essa disputa, né? Porque no Bolsonaro teve toda essa arquitetura de destruição, né? Do sistema dos controles, das investigações. No governo Lula, a gente tem a recriação da CGU, os quadros de servidores sendo minimamente recompostos, né? Porque aqui eu sou crítico do governo Lula, acho que já teríamos que ter feito um grande concurso do INSS, né? Mas, enfim, a gente tem aí uma leve recomposição, né? O concurso unificado, esse tem servidores que vão para o INSS. Aqui a gente fica devendo um pouco, mas tem uma recomposição, pelo menos a gente não está perdendo servidores. Está estancado e melhorando levemente, né? Mas a CGU volta, a PF volta a trabalhar com autonomia e com diligência, com eficácia, né? Então, tudo isso é governo Lula, né? E é nítido o interesse do governo Lula de desbaratar a quadrilha da fraude e agora de fazer a devolução, que isso é outra coisa, tá? Que eu tenho falado seguidamente, a devolução não se faz do dia para a noite, a gente precisa ver primeiro os valores, a gente não sabe nem os valores, Suma, dessa fraude. Se falou em 6 bilhões, mas 6 bilhões são todos os descontos. Eu tenho dito aqui que nós vamos chegar a um valor aí, Suma, de 1,5 bilhão, 2 bilhões, no máximo, de descontos irregulares. Porque agora ontem apareceu esse dado de 475 mil, mais ou menos, beneficiários que acusaram que queriam devolução, né? Que receberam a comunicação do INSS lá no aplicativo e que entraram no aplicativo e conseguiram acessar, porque diz que deu problema, que é natural dar problema, é natural, um aplicativo acessado por todos os beneficiários do INSS, claro. Olha, nem a NASA consegue fazer um aplicativo que dê suporte para isso. Então, não, já vi gente metendo pau na DataPrev. Calma, pessoal, calma, que a DataPrev é muito eficiente, é uma ótima empresa pública. Mas é que agora fica tudo arisco, né? É tudo arisco. É motivo para meter pau no governo, na administração pública, no Estado, né? Então, assim, 475 mil se manifestaram ali. A gente vai ter aí mais uns 200 mil, vai chegar a 1 milhão quase, que vão se manifestar e dizer, olha, quero devolução. As entidades terão 15 dias para mostrar documentos e provar que houve autorização. Eu acredito que desse 1 milhão que se manifestou,
vai ter ali, Suma, uns 150 mil, 200 mil que as entidades vão mostrar. Não, peraí, tá aqui, ó, tá autorizado esse aqui, então. Tem muita gente que deve ter botado ali, que autorizou e botou, não, quero de volta o meu dinheiro, né? Aquela história, né? Então, vai ter... E esse trabalho agora vai ser um trabalho de uma engenharia faraônica, né, o Coutinho? É isso que eu digo, por isso que não dá para devolver. Já era para ter devolvido. Não, calma, pessoal, calma. Então vai ter um período aí. E na sequência, quando a gente tiver, ó, o valor é tanto, são essas as pessoas que tiveram o desconto irregular, podem ter certeza que o governo vai dar um jeito de resolver, até porque o valor não vai ser tão alto, Schumann, como se espera. Vai ser 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, mas 1 bilhão, 2 bilhões não é alto, Portinho. Por uma questão dessas, não é alto. Pessoal. Não, é. Eu tenho certeza que o governo vai dar um jeito de fazer uma operação ali orçamentária, fiscal, e pagar esse dinheiro aí. Não vai deixar os aposentados na mão, com certeza absoluta. Mas vai levar aí uns 90 dias, 120 dias, pelo menos, para ter essa conclusão desse processo todo, né? Eu tenho certeza disso. Ô Potinho, uma dúvida que eu tenho, não sei se você saberia responder, penso que sim. Digamos que estamos diante de um aposentado aí que teve o desconto ilegal. Ele teria direito de processar o governo também, mesmo sendo reembolsado? Poder processar, ele pode, né? Que o direito de acesso ao judiciário tu tem, mas eu não vejo muita chance de ter algum sucesso. Processar por o quê? Dano moral, por exemplo? Pois é. Eu acho que não ganharia, sabe, no judiciário aí um dano moral. Eu acho também que uma das justificativas para não ganhar seria, se você abrir esse precedente aí, daí teria que indenizar todo mundo. Pois é. Que vai reembolsar, né? Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque sempre tem alguém, né? O processo, caso não tenha o ressarcimento, é inequívoco, né? Que ele pode entrar, inclusive, contra o governo federal. Responsabilidade objetiva do Estado, né, Suma? Então, o segurado que teve o desconto, ele pode já hoje entrar com uma ação e pedir até uma liminar aí para o juiz federal, e eu acredito até que os juízes federais defiram uma liminar, devolve imediatamente. Entendeu? Isso pode acontecer, eu acho até que já deve estar acontecendo, né, Suma? Porque os meus colegas são bem rápidos, né? E que bom que meus colegas são rápidos nesse sentido, né? Então, eu acredito... Isso aí sim. Agora, se o governo fizer o ressarcimento de forma adequada em 90, 120 dias, eu não vejo situação para que alguém entre com ação, sabe? Provando um dano, pedindo dano moral. Dificilmente o judiciário vai dar um dano moral nesse sentido, né? E, Suma, acho só para fechar essa questão da fraude, né? Eu acho que é muito importante a gente questionar. Eu questionei contigo lá no primeiro programa que a gente fez, eu estou continuando o questionamento, né? Para onde foram todos esses bilhões, gente? Porque o careca do INSS, que disse que era o cabeça de todo o esquema, movimentou 50 bilhões? Espera aí, gente, 50 bilhões no universo de 1 bilhão, 2 bilhões que seja, cadê o resto? Exatamente. Quem é que embolsou isso aí? Quem é que embolsou? O Lupe não foi. O Lupe não foi porque no relatório da PF, nem o presidente do INSS, não foi nenhum servidor, porque os servidores ali, o máximo que tem era o ex-presidente do INSS, o ex-procurador geral do INSS, que parece que apareceu ali 8 milhões ou 10 milhões com ele, com a esposa, que era uma certa laranja que tinha ali, foi o que apareceu na mídia, né? Então, assim, os servidores não ganharam esses bilhões, né? Os intermediários ali, os careca da vida, também não. Tá no bolso de quem esses bilhões aí? Essa é uma pergunta. Se for o the money aí, não é difícil, porque é muita grana, é um volume muito alto, né, Portinho? Exatamente. E isso aí não é uma grana que tu movimentou ela em espécie, que nem uma certa família aí que comprou 51 imóveis em espécie, né? Essa é uma grana que saiu por uma via bancária, né? Os descontos são efetuados ali
do cofre da União para as associações têm que ter uma contabilidade mostrando para onde esse dinheiro todo foi, né? Então, tem que seguir esse dinheiro aí para ver. E aí é que está o X da questão, né? Quem é que embolsou esses bilhões aí? Porque até agora não apareceu isso aí, só apareceu os bagrinhos, como dizem. O careca bagrinho. É assim que a banda toca, né, o Coutinho? Que nós temos que começar a moralizar isso aí, né? Não adianta pegar os peixes pequenos com um troco de bala, seja, e de novo, eu não estou aqui dizendo, então tá estendendo esse argumento, você seria a favor de uma anistia? Não, mas eu digo, não adianta dar 15 anos de cana aí para essa turma do 8 de janeiro e depois ver o Bolsonaro ir para casa aí na fita do Collor da vida.